quem busca conformidade social com ameaça é porque está com problema. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estão acontecendo vários protestos em Washington, Distrito de Colômbia, o umbigo da besta lá de Trumpilândia. Um mega protesto está sendo convocado para esse final de semana. Não estranharia se houver muita quebradeira por lá entre hoje e domingo. Mas alguns protestos menores já vêm acontecendo. Em um desses protestos, numa região chique de lá, uma grande turba de manifestantes do Black Lives Matter passou por vários restaurantes cantando gritos de ordem e com os punhos para cima. E, digamos, incentivando pessoas que estavam nos bares e restaurantes a levantarem a mão com o punho fechado. Você sabe, aquele símbolo dos comunistas. Dessa forma, mostrar apoio ao pessoal que estava protestando. Segundo eles dizem, lutando contra o racismo. Mas a gente sabe que não é bem assim. A preocupação desse povo passa muito longe do racismo real. A preocupação deles é exclusivamente o socialismo. A maior prova disso é que o grande protesto antirracista não tinha negros. Se exigissem cota, não ia atender não. Só tinha socialista do Leblon, no caso socialista de Washington, branco, filhinho de papai, sojado. Sem contar as outras críticas, né? Os protestos dessa gente focaram muito em algumas vidas negras, não em outras. Muito barulho por alguns, mas outros como David Dorn, um policial aposentado negro que foi morto por manifestantes do BLM, não tiveram nenhuma repercussão. Coletivismo é mesmo uma doença e só há igualdade de fato, só se combate o racismo de forma efetiva com individualismo e propriedade privada. Foi realmente patético a ameaça desse pessoal para a moça no bar. E, aliás, meus parabéns a ela por abraçar o individualismo e se recusar a ceder à ameaça desse povo. Acho que a descrição mais precisa desse evento veio do Babylon Bee, um jornal satírico americano, algo similar ao sensacionalista daqui. A descrição deles do ato foi: esquerdistas lutam contra o fascismo, marchando nas ruas e forçando todo mundo a fazer a sua saudação especial. Pois é, preciso. E mostra outra coisa também. Todo movimento coletivista tende ao fascismo, porque a única forma de realmente respeitar minorias, vocês sabem, é respeitando a menor minoria do mundo, o indivíduo. É com o libertarianismo. Quando você sai disso e busca força nos números, que é ter muita gente concordando com você, fatalmente começa a entrar em ação uma força poderosa na psique humana, a conformidade social. Nós somos uma espécie gregária, você sabe, nós vivemos em grandes grupos. Mesmo sem perceber, instintivamente, todos tendemos a adotar comportamentos e ideias do grupo em que estamos inseridos. Não é necessariamente um comportamento consciente não, tá? Sim, há situações em que você explicitamente busca se adequar ao grupo, ou faz uma força consciente para se adequar a uma nova cultura, por exemplo. Mas esse tipo de coisa atua até de forma inconsciente. Você, sem perceber, passa a adotar comportamentos daqueles com os quais se relaciona. Esse tipo de coisa é positiva a maior parte das vezes. De fato, como nós somos uma espécie gregária, para podermos conviver de forma pacífica e até para termos sucesso em empreitadas coletivas, seja um grupo de caça na savana africana 500 mil anos atrás, seja um grupo de empregados atuais numa empresa para produzir um produto, é importante que todos tenhamos comportamentos condizentes. Não precisam ser comportamentos exatamente iguais, mas suficientemente homogêneos para facilitar a convivência, para cada pessoa do grupo saber o que esperar das outras pessoas. Mais do que isso, nós nos sentimos bem quando todos no nosso grupo compartilham as mesmas ideias, usam os mesmos gestos e símbolos. Olha, a torcida de futebol é exatamente isso. Repito, não tem nada de errado com esse tipo de comportamento. O problema é que as ideologias coletivistas socialistas tendem a aproveitar essa tendência natural humana, essa nossa tendência à conformidade social, para avançar pautas políticas que não necessariamente estão em nosso melhor interesse. Usam esse comportamento humano para ter poder sobre outras pessoas, para que essas pessoas façam aquilo que ele quer. Isso é típico de todo tipo de socialismo. Pode ver, existem sempre muitos símbolos, sempre, em todos os socialismos. Nem preciso explicar para vocês os símbolos do nacionalsocialismo da Alemanha na década de 1940, né?
Você lembra? Tem aquela cruz budista meio estranha, aquela saudação meio esquisita, a águia e não sei mais o que. Em qualquer tipo de socialista é a mesma coisa, pensa bem. União Soviética, mesmíssima coisa, um monte de símbolos, foice-martelo, estrelinha, não sei mais o que. Qualquer máfia governamental, vocês sabem, toda máfia governamental, todo Estado é socialista. Todas elas têm bandeirinhas, têm hinos, brasão e não sei mais o que de símbolo. É nesse contexto que o coletivismo dos socialistas de esquerda prospera. Você percebe claramente inúmeros subterfúgios deles para criar conformidades no grupo. Mas mais do que isso, eles costumam fazer isso usando as próprias ideias, que acabam se tornando apenas símbolos, não ideias reais. É o que fizeram, por exemplo, com o racismo. É o que fazem de forma inversa com o fascismo. Eles pegam uma ideia, que existe uma definição clara, e passam a adotar isso como um mero símbolo. No final, a definição desse símbolo, o que eles definem como racismo, o que eles definem como fascismo, não interessa, pode mudar conforme a ocasião, pode mudar conforme o interesse da pessoa. O que importa para eles é só a palavra, o símbolo usado. Esse tipo de coletivismo, porém, enfrenta um problema quando se depara com ideias diferentes, com argumentos lógicos ou com evidências, porque simplesmente não sabe lidar com isso. Veja o caso dos apresentadores esquerdistas da CNN aqui no Brasil. Já foi 3 ou 4 que pediram o chapéu só porque só sabem argumentar dentro do grupinho deles, repetindo chavões, repetindo ideias símbolo. As ideias não têm substância, é apenas o símbolo. Eles só sabem argumentar com ideias confortáveis a eles. No que alguém fura a bolha, como o Caio Coppola, e mostra a coisa por outro ângulo, eles se sentem pessoalmente ofendidos. A fração da personalidade deles, que foi capturada pelo grupo socialista, é tão grande que um ataque lógico às ideias símbolo do grupo vira um ataque pessoal. Eles encaram como se você estivesse atacando a pessoa. Isso gera um problema, porque as ideias acabam não tendo força por si só. Lembra? Elas não são mais ideias em si, são apenas símbolos. Ela só tem força quando todo grupo concorda com aquele símbolo, apenas por serem compartilhadas por um grande número de pessoas. Por que o BLM tem essa força toda? Porque você tem um monte de gente que concorda com essa ideia símbolo. O que significa exatamente BLM? Não significa nada, é um símbolo. Essas pessoas precisam ver outras pessoas partilhando seus símbolos, ideias, ou eles perdem o valor. É uma luta vã desse povo, porque seres humanos, embora tenham tendência a comportamento homogêneo, a conformidade social, ao mesmo tempo eles sentem necessidade de diferenciação, de ter alguma característica própria. E isso leva a uma força paradoxal no sentido contrário em qualquer grupo. Ao mesmo tempo que buscamos o conforto de um grupo que pensa como nós, que buscamos a conformidade social, queremos ao mesmo tempo pensar um pouquinho diferente das outras pessoas do grupo. Quando esse grupo é pequeno, não tem problema, isso é fácil de fazer, fica todo mundo bastante uniforme. Quando o grupo começa a ficar grande demais, como toda uma sociedade, isso leva inevitavelmente a pessoas que têm pensamentos tão diferentes que uma coisa fica incompatível com a outra. Ou você tem conformidade social, ou você tem características individuais. As ideias acabam ficando muito distantes uma da outra para haver o conforto da conformidade social. Isso normalmente não é um problema, pessoas podem ter ideias super diferentes desde que respeitem a propriedade privada. A ética argumentativa mostra isso. Apenas o respeito à propriedade privada é necessário para a convivência pacífica. As ideias podem ser distintas, absurdas, o que for. Se forem submetidas à argumentação lógica, só tendem a melhorar o mundo. Porque se uma ideia não melhora o mundo, ela tende a ser superada e abandonada. Se aquela ideia, por outro lado, é benéfica, fatalmente ela vai ganhar argumentos, vai ganhar discussões e vai acabar sendo usada. Vai acabar melhorando o mundo. Agora, nos coletivos socialistas, quando as ideias se tornam meros símbolos sem significado por si só, daí sobrevém esse fenômeno da ameaça para a conformidade social. Pessoas praticamente ameaçando outras para imitar o seu grupo, para usar os seus símbolos.
A gente viu muito isso na União Soviética, viu muito isso no nacionalsocialismo alemão da década de 1940. E olha só onde estamos vendo isso agora, protestos esquerdistas lá em Trumpilândia. O pessoal quase usando ameaça para forçar os outros a repetir a mesma ideia, o mesmo símbolo. Qual o significado disso? Não faz sentido nenhum. É apenas o conforto do grupo de conseguir ver refletidos os seus símbolos em outras pessoas. Por que alguém precisaria usar ameaça para forçar outros a repetir a sua ideia? Se você está certo dela, se a sua ideia é uma boa ideia, basta a lógica e o tempo para convencer outras pessoas. O retrato de pessoas usando ameaça para impor à força os seus símbolos não é apenas o retrato de um movimento coletivista, é o retrato de um movimento coletivista morto e apodrecido por dentro. Socialismo ainda vai demorar a morrer devido às suas formas mais leves, como democracia, esse tipo de coisa. Mas o socialismo hard, aquele da esquerda, precursor do comunismo, esse já morreu. É só questão de tempo até o corpo putrefado acabar de sumir. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!